Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. É com muita alegria que estamos aqui, iniciando a nossa quinta-feira de reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, deixamos aqui o nosso bom dia para os irmãos que estão neste momento nos acompanhando aqui na parte da manhã, mas também deixamos o nosso boa tarde e o nosso boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja em nosso coração, hoje e sempre. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger e nos guiar, meus irmãos. Bom, meus amados irmãos, hoje é o nosso 7º encontro, unindo a obra há 2000 anos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, lembremos que estamos, durante esses dias, seguindo aqui na sequência, capítulo a capítulo desta obra aqui, há 2000 anos, mas unindo o que a gente vai contando aqui desta obra com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também com uma reflexão para o nosso dia a dia. Então sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que a gente acompanha aqui, que muitos irmãos estão nos acompanhando capítulo a capítulo. Isso deixa o nosso coração muito feliz, porque é um momento que a gente realmente se une aqui, em nome de Jesus, para partilhar o pão do Evangelho. E saber que tem mais corações que estão neste momento conosco nos deixa extremamente felizes. Bom, meus irmãos, hoje então vamos dar aqui sequência, lembrando que estamos no capítulo 4 desta obra há 2000 anos. Meus irmãos, ontem nós refletimos algo que aconteceu entre Fúvia e Públio, que Fúvia foi até Públio contar uma mentira, uma calúnia, foi distorcer um fato que aconteceu que envolvia a Lívia. Lembremos que Pilatos, ele se declara amorosamente para Lívia. Lívia nega Pilatos, diz que ama Públio e que jamais trairia a confiança do marido dela. Fúvia vê essa situação, mas distorce o que aconteceu. Fúvia vê que Lívia realmente negou a Pilatos amorosamente, mas ela distorce, porque ela sente muita inveja e muito ciúme de Lívia. E ela deseja o mal para Lívia. Então ela pega um pedacinho do que aconteceu, distorce esse fato e faz uma fofoca disso. Aí ela vai até Públio, Fúvia, e conta que joga ali, com uma aparência de docilidades, palavras dóceis, a maior calúnia que ela podia fazer, inventando uma mentira, dizendo que Lívia estava provavelmente se aproximando amorosamente de um amigo dele muito poderoso, ou seja, Pilatos. Sabemos que isso é mentira. Públio, meus irmãos, diante dessa informação, fica atordoado. Ele começa a se questionar, porque ele conhece Lívia. Ele sabe que ela é simples, ela é bondosa, ela é uma alma serena. Ele se questiona, será que Lívia faria isso? Não é possível. Mas ao mesmo tempo ele conhece Pilatos, sabe que Pilatos é orgulhoso, então ele fica atordoado, ele fica confuso. Só que quando ele se depara com essa fofoca, ao invés dele serenar o coração dele, fazer uma oração, pedir um conselho a Deus, que é o que a gente faria hoje em dia, Públio só se deixa levar pelos fatos. Inclusive fica aqui uma reflexão para o nosso dia a dia, meus irmãos. Quando a gente se deparar com uma fofoca que chega até a gente, com um comentário maldoso do próximo, com palavras carregadas de calúnia envolvendo outras pessoas,
Meus irmãos, vamos agir conforme Jesus sempre nos ensinou. Silêncio, prece e oração. Olha, meus irmãos, a doutrina espírita nos explica muito bem que toda palavra que a gente diz, ela carrega como se fosse um peso, uma energia daquilo. Não só a palavra, mas os nossos pensamentos também. Então, se a gente se envolve, digamos assim, nessa energia da fofoca, desses comentários, dos burburinhos, a gente só vai estar alimentando e nutrindo ainda mais uma mentira, uma calúnia, uma fofoca que faz mal pro outro. Então, meus irmãos, uma reflexão pra gente, antes da gente dar continuidade aqui na história, é que quando a gente se deparar com essas fofocas, esses burburinhos, esse falar do outro, que possamos silenciar. Porque para manter a paz interior, em muitos momentos é preferível o silêncio. Não vamos alimentar ainda mais essa energia de ódio, de discórdia e de fofoca. Vamos quebrar o ciclo dessa energia, silenciando e não passando isso para frente. Mas Públio, meus irmãos, naquela época, não tinha esse conhecimento ainda. E ele se deixou levar. Ficou pensando naquilo. E o que acontece quando a gente fica pensando, ruminando, sem parar em algo que é ruim? Parece que a gente fica exausto, pesado, denso, fica perturbado. E foi isso que aconteceu com Públio. Inclusive, ele vai desabafar com Lívia, sua esposa. E olha o que ele diz para ela. Eu sinto que os gênios do mal estão me cercando o coração e a minha mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Públio diz isso para Lívia, no momento que ele está desabafando mesmo ali, colocando para fora o que ele está sentindo para ela. Por outras palavras, Públio está dizendo o seguinte: eu sinto que meus pensamentos e meu coração está povoado de ideias sombrias, perturbado, agitado interiormente. Mas isso só aconteceu com Públio porque ele deu corda para a palavra de Fúvia, porque ele alimentou aquela fofoca, porque ele deu corda, digamos assim, ele acreditou e ficou nutrindo isso no pensamento dele, nas palavras maldosas e as fofocas que Fúvia fez. Ou seja, ele entrou no ciclo daquela energia. E qual que é o resultado disso? Ele fala: eu sinto que meu íntimo está começando a ficar povoado de visões sombrias. E isso também acontece com a gente, meus irmãos. Não só com Públio aqui na história, mas com a gente também. Se nós entramos nessas palavras de ódio, de raiva, nessas fofocas carregadas de maldade, de crítica, a gente entra no ciclo dessa energia. E isso vai refletir em ideias ainda mais sombrias dentro de nós. Em mais preocupação, em mais ansiedade, em mais tormentos para o coração. Agora, se fazemos o contrário, que é não dar corda para isso, que é cortar essa energia, que é não passar o que se ouviu para frente, não ficar falando muito naquilo, a gente vai cortando e aí não tem tanto peso essa energia mais. Olha, meus amados irmãos, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 3, que vai nos dizer algo muito importante. Que é uma passagem do Evangelho que vem nos falar sobre a alma no caminho do bem. E aí lá diz assim, que o homem de bem,
Ele não alimenta ódio, ele não alimenta rancor e nem desejo de vingança. E que é exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver também perdoado. Meus irmãos, essa passagem, eu fiz o recorte dela aqui para nossa reflexão hoje, porque ela nos diz que uma alma que está se esforçando no caminho do bem é uma alma que não alimenta ódio, não alimenta energia de rancor, não alimenta pensamentos de vingança. E que, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Todas as vezes, meus irmãos, que a gente alimenta uma fofoca, que a gente continua nutrindo pensamentos de maldade contra o outro, que a gente entra nessa energia do falar mal do outro, nós estamos alimentando ódio, rancor e desejo de vingança. E estamos indo na via contrária do que Jesus nos ensina. Silenciar diante desses momentos também é perdoar as ofensas. Silenciar diante desses momentos também é, meus irmãos, não dar mais corda para uma energia tão baixa como a dos comentários maldosos. Então, meus irmãos, hoje, levemos esse ensinamento no nosso coração. Públio ficou extremamente perturbado, com pensamentos e ideias sombrias, porque ele entrou nessa energia de raiva, de ódio, por causa de uma fofoca que Fúvia fez. Olha, meus irmãos, que isso sirva de ensinamento para o nosso coração no dia a dia, pois podemos frequentemente nos deparar com comentários maldosos, com fofocas, com palavras ofensivas do outro. Que possamos não cair aqui igual Públio fez, de se perturbar ainda mais com essa energia, mas que possamos ser o fim dessa energia naquele momento. E com o perdão, com o amor, com a misericórdia, a gente encerrar aquela energia por ali. E aquilo não dá mais continuidade para frente. Bom, meus amados irmãos, retornando aqui para a nossa história, Públio fica muito mexido com essa fofoca. Novamente, a gente não sabe o alcance de uma palavra maldosa, de uma fofoca. Ele se deixa levar por isso, ele fica com o coração muito assim atordoado. E ele decide mudar os planos da família e decide se mudar para Carfanaum agora. E eles irão se mudar para aquela região. Só que, meus irmãos, quem que mora? Quem que está, na verdade, em Carfanaum naquela época? Jesus. Isso mesmo. Jesus encontra-se em Carfanaum naquele momento. E Públio decide mudar com a família para lá. Mas ele não sabe que Jesus ali se encontra. Bom, nós veremos como essa história procederá ao longo dos dias. Amanhã damos continuidade, saberemos como foi essa viagem, como foi a chegada deles e o que aconteceu depois disso. Lembremos, meus irmãos, aqui, encerrando o nosso encontro, que essa também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Encerramos aqui hoje com o nosso coração em Jesus e que esse ensinamento ele possa dar bons frutos no nosso dia a dia. Se a gente der um passinho a cada dia para não continuar nutrindo e alimentando energias de ódio, palavras de rancor, fofocas que vêm até nós, podemos ter certeza que já estamos dando um passo na senda do amor de Jesus. Bom, meus irmãos, desejamos a todos uma excelente quinta-feira.
nos encontramos aqui amanhã, com a permissão de Deus. Que assim seja.